O governo de São Paulo quer abrir negociações com a Pfizer para comprar vacinas para imunizar crianças que têm entre 5 e 11 anos. Vocês se lembram, ontem nós acompanhamos aí a autorização dada pelo governador de São Paulo para que a Secretaria Estadual de Saúde estabeleça uma negociação, abra uma negociação para a aquisição de vacinas da Pfizer para a imunização de crianças que têm entre 5 e 11 anos. Isso tem um contexto importante explicá-lo. Ontem, vocês acompanharam aqui, nós temos repetido isso na nossa programação, porque é uma informação importantíssima. A Anvisa autorizou a vacinação de crianças que têm entre 5 e 11 anos com a vacina da Pfizer, que tem o registro definitivo aqui na Anvisa, aqui no Brasil. Porém, a vacina da Pfizer, para ser utilizada nessa faixa etária, é uma outra vacina, vem um outro frasco, tem outra concentração. A autorização foi dada pela Anvisa ali no fim da manhã, entre 10h40 e 11h30 da manhã. Nós fomos ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E o ministro da Saúde disse que a autorização dada pela Anvisa é uma etapa. Agora, haverá uma outra discussão dentro do Ministério da Saúde e, segundo o ministro Marcelo Queiroga, com a sociedade para decidir se, quando e como fazer a imunização de crianças que têm entre 5 e 11 anos. O CONAS, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, emitiu uma nota apoiando a vacinação dessa faixa etária das nossas crianças que têm entre 5 e 11 anos, que não estão sendo vacinadas ainda no Brasil. Aqui no Brasil, só a partir de 12, mas nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, na China, já estão vacinando as crianças com sucesso há algum tempo. Porém, aqui no Brasil, ainda há uma discussão que nós não sabemos quanto tempo vai demorar. O ministro Marcelo Queiroga não estabeleceu nenhum prazo. E ontem à noite, nós mostramos aqui agora há pouquinho, na reportagem da Carla Chaves, o presidente Jair Bolsonaro, apresentou alguns obstáculos à vacinação dessa faixa etária, dizendo que ia divulgar o nome dos técnicos da Anvisa que aprovaram a autorização para vacinação dessa faixa etária, lendo eventuais efeitos adversos que podem surgir nas crianças a partir da vacinação. E os médicos dizem, se você abrir um remédio que dá para o seu filho para baixar a febre, você também vai ver ali as possibilidades de efeitos adversos, as contraindicações. É uma cautela que toda farmacêutica adota para qualquer medicamento. Todos os médicos que nós ouvimos, todos, sem nenhuma exceção, com carreira, representantes de associações que trabalham em hospitais importantes, dizem que a vacinação é amplamente mais vantajosa do que os riscos que as crianças correm. Morreram no Brasil, entre crianças e adolescentes até 18 anos, cerca de 2.500 pessoas vítimas de Covid. É um número terrível, né? Se a gente estivesse falando de uma morte só aqui. E é mais do que as mortes somadas por todas as doenças que têm cobertura vacinal aqui no país. Então, é claro, há uma exposição maior das crianças, especialmente agora que elas estão voltando para a escola, voltando a circular. Há novas variantes em circulação, como a Ômicron. A gente sabe muito pouco sobre essas variantes ainda, então a recomendação dos médicos, todos eles, vacinem os seus filhos assim que for possível. Quando vai ser possível, a gente não sabe, porque o Ministério da Saúde diz que ainda não tem negociações com a Pfizer para comprar essas vacinas. Se tem, a gente não sabe quando vai chegar. Tem um contrato para aquisição de 100 milhões de doses no ano que vem. Nestes 100 milhões estão contempladas vacinas para crianças, mas também não se sabe para quando entregam, porque é o ano que vem todinho, pode ser dezembro do ano que vem, pode ser janeiro do ano que vem. Qual é o contingente de vacinas para crianças que vai ser entregue, ou seja, não há nenhum dado a esse respeito. Então, o governo de São Paulo quer estabelecer uma conexão direta com a Pfizer para trazer para São Paulo vacinas da Pfizer para começar a vacinar imediatamente as crianças que moram em São Paulo, que têm entre 5 e 11 anos. Aí tem um outro componente só, antes de chamar a Basília, que eu quero acrescentar, que é o componente eleitoral também. Não vamos nos esquecer, João Dória, governador de São Paulo, é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, acabou de vencer as prévias do partido e tem
na discussão sobre vacina, na implementação da Coronavac como a primeira vacina que nós utilizamos aqui, um ativo que ele pretende explorar ao longo da campanha eleitoral. Basília Rodrigues chegando aqui. Basília, você acompanhou aí a demonstração do documento em que o governo de São Paulo procura a Pfizer para comprar vacinas para imunizar as crianças que têm entre 5 e 11 anos. Você avalia isso, Basília, como uma jogada político-eleitoral, né? Porque esse assunto vai ser amplamente debatido na eleição do ano que vem. O governo de São Paulo pode comprar doses direto da Pfizer, eventualmente, e imunizar as crianças que vivem em São Paulo com essa autorização da Anvisa? Ele tem que esperar alguma outra autorização do Ministério da Saúde, a inclusão das crianças no PNI? Queria que você nos ajudasse a esclarecer um pouco o assunto, Basília. Colombo, há uma pedra no caminho que é o Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, tem prioridade no acesso a essas vacinas, na aquisição desses imunizantes. No fim de novembro, o governo fechou o terceiro contrato com a Pfizer, prevendo a compra de um novo lote de vacinas para adultos. Mas este contrato também estabelece ali a possibilidade de que o laboratório envie versões modificadas da vacina, ou seja, aquelas que possam atender outras faixas etárias, como a gente está vendo agora, a vacina para crianças sendo autorizadas pela Anvisa. Se o Ministério da Saúde quiser, uma troca de e-mails ou uma ligação, uma conversa, pode estabelecer esta compra das vacinas para crianças e a inclusão delas no Programa Nacional de Imunização. Esta prioridade, essa prevalência do Ministério da Saúde em relação aos acordos com a Pfizer deixa outros governos e até mesmo a iniciativa privada em outras posições na fila de prioridade. Na prática, uma vez liberada pela Anvisa, a vacina pode ser comercializada para qualquer pessoa, qualquer ente. Só que neste caso, para vacinas, no caso que podem ser incluídas no Programa Nacional de Imunização, a prioridade é que o acordo seja exaurido, estabelecido inicialmente com o governo federal. Quando as discussões já estiverem esgotadas, aí sim a Pfizer pode liberar esta venda para outros interessados, sejam governos, a exemplo do governo de São Paulo, como também a iniciativa privada. Ontem a gente conversou aqui no Live CNN com o Cristiano Zerbini, que é coordenador dos testes da Pfizer no Brasil. Ele afirmou que não há uma posição oficial sobre isso. Ele disse, não tem uma referência sobre qual comportamento que a Pfizer irá adotar. Mas na avaliação dele, 80% das crianças brasileiras deveriam estar imunizadas com a vacina da Pfizer, então a gente está falando aí nessa faixa etária de 5 a 11 anos, antes do laboratório abrir a venda desses imunizantes para a iniciativa privada ou outros governos. Vamos cair mais uma vez no imbróglio, numa queda de braço entre Palácio do Planalto, governos locais e, claro, tendo os pais e as crianças no meio disso, esperando que a vacinação seja de fato autorizada, comece na prática. Com um agravante, Basília, é que a gente já está bem cansado de tudo isso. 2 anos depois, isso cansa bastante.